Todos bem-vindos para o nosso projeto de História Oral Memórias do Mestre. Hoje, live 4 com o mestre Tony Vargas. Estamos fazendo um resgate de suas memórias desde criança. Memórias profundas, de muitas reflexões, enquanto indivíduo, enquanto capoeiristas, questionamentos. Continuo, não continuo, vou parar a capoeira? Quando começo a criar minha música? Quando ela começa a criar mais sentidos na minha vida? Então isso tem a ver com o resgate das memórias que este projeto tem ocasionado, para muitos mestres e mestras no Brasil e no mundo. Perfeito? Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala, aluno do mestre Renato Maluco, aqui em Boa Vista, Roraima. Acesse minha página oficial do Facebook, Biriba Capoeira Roraima, e tenha acesso a todos os conhecimentos compartilhados. E ajude a compartilhar este perfil do Instagram, que neste perfil talvez tenha o maior acervo de memórias de mestres e mestras desde o início da pandemia. Quer ficar atento? Quer saber mais? Acesse os vídeos, compartilhe. E o mestre Tony Vargas acabou de entrar. Vamos fazer agora a transmissão ao vivo. E agora com o mestre Tony Vargas para nossa live 4. Aí, mestre. Ei, mestre, já está virando quase uma terapia intensiva isso aqui, né, mestre? Esse negócio, o bicho pega, né? Ei, mestre, deixa eu te dizer, assim, nesse mais ou menos 80 dias eu fiz muitas memórias, como eu tenho feito com o senhor, né? E quando eu não consigo agendar, por falta de agendamento do mestre ou da mestra, cria um vazio naquela tarde que o senhor nem imagina, eu já estou me acostumando com isso aqui, mas é assim mesmo. Mestre, já passa a palavra inicial aí para o senhor fazer seus agradecimentos e vou fazer uma conexão com a nossa última fala, nossa terceira live, para a gente continuar avançando em suas memórias. Não, desde sempre agradecer a todos que estão aí acompanhando, que estão se esforçando para entrar e por prestigiar a gente. Muito obrigado. E agradecer também a você essa iniciativa desse trabalho tão importante, que é do registro oral de tantos mestres e mestras, né? E como é que isso é um momento que a capoeira não pode andar para frente mais sem ter esse respaldo, né? Então, às vezes, para a gente que é capoeirista, inicialmente pode parecer um pouco chato, burocrático, o que for. Para mim, não. Quer dizer, eu gosto muito, que eu entendo desde sempre. Quer dizer, como eu já disse aqui, tive a honra de participar dos primeiros movimentos, né, aqui no Rio de Janeiro. Foram movimentos que iniciaram todo esse processo com o IFAM e entendi bem, através de conversar com meus companheiros e tudo mais, a grande importância disso. É um novo momento da capoeira. Eu acredito na capoeira em todas as instâncias. Acabei de fazer o meu programa, né? Quero agradecer muito a Cris Nascimento, que está comigo nessa batalha há muito tempo. E eu fiz o meu programa, está lá, disponível. Quando terminar aqui, a galera pode buscar lá no canal, que fala de encontros, né? Sem dúvida nenhuma, isso aqui tem sido um grande encontro, tá, Biriba? Eu acredito que a capoeira sempre promover encontros e poder registrá-los para que eles possam proliferar e também incentivar outras pessoas a continuar. É muito legal. Porque a capoeira, eu não conheço um outro instrumento, né? A gente não ganha todos, mas a capoeira é um instrumento que eu conheço para lutar por uma sociedade melhor, né? O instrumento que me ajudou a ter um pouco de voz, que me deu visibilidade. Então, é nele e por ele que eu quero continuar, né, indo em frente. Depois eu falo um pouco mais sobre esse momento de hoje. Eu gravando, eu lembrei muito desse momento aqui. Estava gravando o programa e lembrando. As coisas estão muito conectadas, é claro. Mas vamos lá. Legal, é sobre isso que eu queria começar fazendo um registro, né? Eu assisti ontem, enquanto fazia outros trabalhos aqui internos, né? A todos os seus encontros, Diálogo 1, 2 e 3, o seu canal oficial do YouTube. E eu achei fantástico porque o senhor usou frases e palavras que
que está muito relacionado com a preservação do patrimônio cultural, da cultura popular, principalmente em relação ao detentor, que são os afetos construídos, né, a relação com a memória, né, do mestre, da mestra, com seus momentos, com seus espaços, né? Então, gostei muito de ter assistido, parabéns pelo trabalho, até compartilhei aqui dentro de grupos de WhatsApp da região norte. E tem a ver com isso, né? Eu vou pegar uma fala que o senhor fez no seu Diálogo 2, que o senhor diz assim, bom, nem sempre depois de um evento, num evento a gente consegue aprender, mas é justamente no diálogo com o mestre, depois do evento, naquela conversa no particular, que a gente acaba aprendendo mais do que o próprio evento nos proporcionou. É basicamente isso, a lógica. E isso, esse trabalho que a gente está fazendo, que o senhor aceitou, tem a ver com isso. É esse diálogo que não existe durante um evento, porque tem muita gente. Imagina se eu tivesse que dar atenção para todos durante um evento, é impossível. E aqui a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua vida, seu modo de pensar, a capoeira, de pensar enquanto indivíduo, das suas... Obrigado, essa luz aqui, peraí. Desculpa. Acho que melhora aqui com essa luz. Das suas reflexões, que, querendo ou não, nos ajudam, enquanto mais novos, a seguir avançando, né, e resistindo. Né? E o Berimbau aqui agora já fez mais uma chamada, né, como o senhor falou. Berimbau já faz chamada, já é hora de lutar. Então vamos lutar agora para mais um jogo de memórias. Mestre, a gente terminou no último encontro, o senhor falando a relação do senhor com o mestre, e a gente parou em meados da década de 2000 para 2010, ali 2005. E aí o senhor deu um exemplo muito claro, né, de continuar levando o nome do seu mestre, do legado, e aí o senhor citou o mestre Ramos estava fazendo uma atividade no Ilê, né, para manter a coisa toda funcionando, e o senhor estava fazendo outros trabalhos para manter também essa coisa do Ilê, né? E é a partir daí que a gente vai construir uma memória. Eu já começo fazendo uma pergunta. De 2005 a 2010, não apenas o Grupo Senzala, mas a capoeira de forma geral no Brasil vai ter novos significados a partir de trabalhos sobre a preservação do patrimônio cultural. Daqui a pouco, ela, né, de 2005 a 2010, ela vai se tornar a Roda da Capoeira como Patrimônio da Humanidade, o Ofício de Mestre como Patrimônio Imaterial do Brasil. Então a gente tem um avanço na capoeira no Brasil e no mundo, nesse termos de garantias, de preservar no tempo, mas também dentro do grupo, e justamente ainda na sua forma mais íntima, teve também o mestre Peixinho, que já estava indo para um outro nível dentro da sua condição física, né? Então, que tem a ver com a sua última memória, que é essa coisa do legado, né? Então eu gostaria que a gente avançasse daí. E a percepção que o senhor tiver já nesses dois campos, que são situações totalmente diferentes, o senhor nos guia aí qual memória que o senhor vai selecionar para nos compartilhar conosco. Então, para mim essas coisas se unem assim, né? Por exemplo, eu estava lá fazendo o trabalho no IFAM, tentando ajudar, como estou lá no Ilê batalhando, né? E tudo que a gente vê da dificuldade na capoeira, por que eu estou dizendo isso? Que eu vou lembrar de meu mestre, né? Tudo que a gente vê na dificuldade é que as pessoas não conseguem desvincular, né, para ir para uma questão que é básica, fundamental, é fundamento da capoeira, que é o coletivo. Né? Essa percepção da coletividade como uma grande importância, que não nega o indivíduo, pelo contrário, que fortalece o indivíduo, né? O coletivo, dentro dessa perspectiva africana, que não tem nada a ver com a perspectiva europeia, ocidental, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a África, que está na base de pensamento, filosofia, pelo menos do meu trabalho. Estava na do meu mestre também. De pensar uma capoeira que é cultural. Quando a gente fala de uma capoeira que é cultural, a gente está falando de uma capoeira africana, que é cultural. Qual a cultura que funda isso? Né? Então não tem como negar a africanidade, não tem como negar a negritude. Eu posso... para mim, a capoeira é brasileira. Ela se organiza no Brasil. Mas esse pensamento todo que a funda
é africano, né? Que está na base dessa ritualística é africana. E aí, volto lá, é o problema, porque as pessoas estão sempre muito preocupadas com o ego. Você pergunta para elas como é a capoeira do Rio de Janeiro, elas falam delas. Elas não são a capoeira do Rio de Janeiro. Eu não sou a capoeira do Rio de Janeiro. Eu não posso falar, vamos falar, mestre, sobre como é que é a musicalidade do Rio de Janeiro. Bom, eu, quando fiz a tua música, não, eu não sou a musicalidade do Rio de Janeiro. Tem grandes outros mestres, cantadores, e tiveram outros, e terão mais alguns. Então, quando as pessoas não conseguem, mas Peixinho era uma pessoa que conseguia fazer isso devido à sua grande generosidade, ele fazia isso de uma forma muito natural, né? Ele pensava o todo. Ele tentava compreender essas diferenças e compreendia com uma genialidade muito grande. Um completamente diferente. Irritava, às vezes, a gente, né? Mas esse cara, ele não... Peraí, calma, velho. Esse cara tem a parada dele como você tem a tua. Então, ele tinha essa grandiosidade. Eu estou buscando, te confesso. Me irrita, sim, muitas vezes. Quando eu vejo isso, quer dizer, a pessoa tão presa assim ao ego que não consegue, né? Mas eu estou tentando entender de uma forma melhor. Quer dizer, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se distanciar do fenômeno, né? Por várias questões. E também tem vários instrumentos que podem ajudar. Um é a questão intelectual. Quando você tem acesso ao conhecimento acadêmico, intelectual, quando você estuda, isso pode, eu não estou dizendo que isso vai fazer isso, mas pode te ajudar. Você pega um pouco d'água para mim, mano? Pode te ajudar nesse processo de distanciamento do fenômeno, distanciamento do todo. Por que está acontecendo ali na capoeira? Você consegue dar uma maneira, não, isso aqui está acontecendo porque é o seguinte, bicho, é esse momento, esse momento, esse momento da capoeira. Olha quanto tempo que a capoeira começa a tentar ser passa a ser uma instituição, vamos dizer, com algum respaldo, né, oficial do governo, de tudo. É muito pouco tempo isso tudo. Então, quando você tem essa visão, você não fica falando uma coisa que você está também ali, né, dentro daquilo, embolado com aquela questão. Mas tem outras formas também de fazer esse distanciamento. A arte é uma outra forma de fazer esse distanciamento, né? A percepção aguçada dos mais antigos era uma outra forma de fazer esse distanciamento. A espiritualidade que eles carregavam, de novo não estou falando de religião, a espiritualidade que eles carregavam era muito grande, permitia que eles fizessem esse distanciamento e fizessem uma leitura diferente do que estava acontecendo, né? E assim eu conheci vários, com formas diferentes. Hoje eu estava lembrando de seu Leopoldina. Seu Leopoldina fazia isso, né? Ele conseguia sair e voltar através do quê? Do lúdico, da brincadeira, do canto malandro. A malandragem dele, o personagem dele, era uma forma de poder sair e voltar para o todo, lendo todo e te ensinando o tempo inteiro, né? Hoje eu lembrei dele quando estava falando de encontros e da música, né? Como a música tem essa importância. O mestre, mesmo já descobrindo a sua doença, por exemplo, né, quando ele chamou a mim, o mestre Ramos, para comunicar que era sério, né, realmente o que ele tinha, a dignidade dele é uma coisa muito difícil para mim, muito difícil. Porque eu chorei muito de saudade, ainda choro, já chorei muito de tristeza, mas às vezes eu choro porque é tão grande o sentimento que me invade, não é tristeza. Mas é tão grande, eu fico tão impregnado de Mestre Peixinho quando eu penso nisso. É claro que ele acaba não cabendo em mim, porque é grande demais para mim. E aí sai assim, através das lágrimas, de uma música, enfim, de um silêncio, ou seja, do que for. Então, quando eu falo isso, as pessoas, eu não estou aqui querendo construir um mito. Aliás, o mestre nem gostava disso. E também não precisa disso.
né? Nem estou aqui querendo falar minha fala através do mestre, porque ele também não gostava disso. E nunca permitiu isso. Quem hoje em dia fala que fala a fala dele, está falando uma grande coisa que vai contra ele. Porque ele nunca quis que ninguém falasse a fala dele. A fala dele, quem falava era ele. Ele sempre deu um instrumento, instrumentalizou, sempre deu uma oportunidade da gente descobrir a nossa forma, né, de falar. Isso aqui eu já ressaltei muito aqui, né, a minha diferença dele. Então, eu acho que no momento em que a capoeira foi se configurando, né, através de todas essas questões, como patrimônio da humanidade, quer dizer, quando ela começa a ser vista um pouquinho de uma outra forma, a primeira coisa que eu amei foi que o Ministério de Cultura disse, o que a lei disse, o que o Estado disse, era o que o meu mestre dizia. Falei, pô, que legal. Capoeira é, primeiro, antes de tudo, manifestação da cultura, manifestação cultural. Então, quando isso vai ali, ratifica a fala dele, né? Pum, é isso aí. Eu fico muito feliz com isso, fiquei muito feliz com isso. E a gente caiu para a batalha, porque a gente acredita que ele queria muito. Quer dizer, que a capoeira nunca quis engessar a capoeira. A capoeira não precisa estar engessada aqui ou ali para ela poder ser reconhecida, para ela poder ir a um outro patamar. Isso que a gente está fazendo, por exemplo, aqui não é engessar. Às vezes as pessoas confundem. Né? A gente está registrando, a gente está dando uma forma, porque, por exemplo, como eu sinto de não ter tido essa percepção, por exemplo, da gente não ter aqui toda uma fala de Seu Peixinho do jeito que ele quisesse. Fosse uma fala cheia de silêncios, que fosse a fala dele do jeito que fosse. Como a gente seria bom para todos nós, para a capoeira ter isso, dele e de tantos outros, né? Que passaram batidos, que a gente não pôde fazer. E que parece uma coisa muito simples, né? Eu quero muito que as pessoas que estão vendo isso saibam que isso não é uma coisa muito simples. Não é. Porque se fosse, já teriam feito. Né? E é muito simples depois que o outro faz. O próprio mestre falava isso. Ah, agora pode. Já fiz. Né? Depois que fez é fácil, porque a capoeira ela reside no simples. É claro que é simples. Eu estou sentado aqui falando, você está aí falando comigo, registrando aí. Agora faz isso. Organiza isso. Depois disponibiliza isso. Porque também tem isso. Tem muita gente que fez um pouquinho, assim, de outra forma, com gravador, com coisa, mas guarda aquela coisa do saber escondido, né? Que eu entendo, e que o mestre também entendia, mas dentro de uma outra perspectiva. Talvez tenha momentos onde isso foi necessário, como proteção, inclusive, da própria cultura. A cultura era perseguida. Né? Em outros momentos, foi necessário, porque a gente não sabia direito se aquilo estava pronto. Às vezes acontece isso, por exemplo, eu estou escrevendo um livro nesse momento. Já tem inúmeras coisas do livro que eu fico louco para dividir. Vou dividindo assim com as pessoas, vou passando pouco. Mas não é porque eu quero esconder, é porque não está pronto. Então, se eu soltar determinadas coisas agora, elas vão tomar caminhos diversos sem estar dentro de um determinado contexto. E você sabe que isso acontece muito hoje. Vocês todos que estão assistindo sabem disso. A pessoa pega uma fala fora do contexto. Ah, pô, o mestre Tony falou que, pô, não dá aula de música. Mas eu vi ele lá falando de música. Né? Mas não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não dou uma aula sistematizada de música. Ó, todo mundo com berimbau, faz tom, faz tim, isso eu nunca fiz. Tem pessoas que fazem muito bem, inclusive. Eu não faço assim, porque não foi assim que eu aprendi na minha escola. Então eu faço de uma outra forma, eu oportunizo o aluno a entrar em contato com aquilo e conforme ele demonstra sua vontade de entrar em contato com um instrumento, com o outro, com o que for, a gente vai devagarinho
né, mostrando para ele quais caminhos que ele pode seguir e permitindo que ele crie seus caminhos. Né? Então o mestre fazia muito isso. Ele mostrava aqui, mas ele permitia que você construísse seu caminho. Flexibilizá-la para o seu sua própria identidade. Né? Nesse tempo. Oi? Desculpa. Ele flexibilizava para criar sua própria identidade também, né? Enquanto o indivíduo dentro da capoeira, isso é importante, né, mestre? Pois é. Quando eu voltei, que a gente conversou da outra vez, né? Por que ele me recebeu? Dentre outras coisas, né? Porque eu já estava com a minha personalidade configurada. Eu já tinha cara, eu já tinha nome, né? Eu já tinha minha meta. A capoeira já tinha reconhecido isso. Então, era um caminho de recomeço, mas não do zero, não era isso. Né? Não era isso. Então, o mestre... Sobre esse seu ponto de fala, eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou de... Quando o senhor retornou, o senhor já tinha uma personalidade, ele entendeu isso e foi ao natural, né, a sua continuação. Fala um pouco, com base na sua experiência, sobre a formação de uma personalidade do indivíduo enquanto capoeirista. Só para a gente compreender por que o senhor falou isso. Pois é, eu acho muito bonito, né, essa coisa da formatação, da elaboração do indivíduo, né, de sua individualidade, de sua personalidade. Primeiro porque quando isso é feito, alguém escreveu aqui, né, essa dialética da capoeira, eu gostei, apareceu aqui rapidinho. Eu não consigo ler, né, porque eu estou pensando, mas às vezes tem alguma coisa que salta, né? Não é à toa. Então, essa dialética natural que a capoeira apresenta, né, é isso, o tempo todo você está sendo indivíduo no coletivo. Então, eu acredito que eu comecei muito menino e a primeira coisa que vem aí é que talvez eu não soubesse falar isso, e nem nunca ninguém tenha me dito dessa forma. Mas é que não era a questão de você ter formas de fazer. Era a questão de você poder fazer leituras. Essas leituras podem tomar 1000 formas. Então, a minha personalidade, né, a minha identidade, ela foi sendo forjada a partir de dialéticas. Né? Não é assim o assado. Né? Não é de uma forma só. Isso o mestre era muito claro. Né? Se você tem um jeito só, cuidado que você está mal na parada. A capoeira não é assim. Então é em cima ou é embaixo. Né? Eu falava, pô, velho, se o golpe está vindo em cima, é embaixo. Se a pancada está vindo embaixo, é em cima. É em cima e embaixo. Sei lá, regional é em pé, não existe. Regional tem negativa com corinha, cara de quatro, pô, não é em pé nada. É em cima e embaixo. A Angola é embaixo, então fica só embaixo. Então tá, então vai jogar com o seu cobrinha lá para ver se é só embaixo. É em cima e embaixo. Capoeira, se aparece mais pastinha de engano, né, naquele vídeo, é embaixo o quê? É em cima, pô. E é embaixo. Claro, não tiver que ser embaixo. Assim é a vida é em cima e embaixo, e é no meio. Às vezes, nesse interjogo aí, entre o em cima e embaixo, que vai se fazer a parada. Né? Sou eu ou você? Se é um diálogo, não sou eu nem você. É uma tessitura que vai ser feita aqui nesse meio. Né? Alguma coisa que a gente vai elaborar aqui nesse meio. Um pouco de você, um pouco de mim. Um pouco daquilo que você nega para eu poder colocar o que é meu, e ao contrário também. Então, acho que a minha personalidade, eu consegui ler isso na capoeira, né? E hoje, isso, e sempre, isso me valeu muito. Porque quando eu fui falar com as crianças, a criança é um ente maravilhoso, né?
que também não te permite grandes certezas. Então, eu estou fazendo aqui por exemplo, eu estou nesse momento fazendo um trabalho com as minhas crianças da escola, onde a gente está no espaço. Daqui a um cara eu vou fazer aula aqui de capoeira com os meus filhos, onde a gente está no espaço. Estamos no espaço sideral, então a gente está no espaço dentro da aeronave, em que vamos trabalhar hoje, através da nossa aula de capoeira, as diferenças. Né? Então já trabalhamos com objetos diferentes na última aula, o igual, o diferente. Né? A gente vai encontrar com um monte de ETs que as próprias crianças estão construindo, esses extraterrestres, que têm 3 olhos, 8 pernas, todos diferentes. Né? E tem a música que fala isso, é diferente, mas entre a gente também é diferente, porque a gente não é igual. Então são conceitos que, para mim, para as crianças é super normal. A gente fica cheio de medo. Caramba, viu um amiguinho ali, a criança fala normalmente, e caramba, ele tem não sei o quê, né? E o amiguinho diz também, tenho mesmo, e você não sei o que lá, e já se resolveram, porque aquilo não é o mais importante. Não é o mais importante. Normalmente. Aquilo geralmente, quando sai desse acordo, é porque o adulto se meteu. O adulto mostrou o preconceito, incutiu o preconceito, porque para a criança ela vai lidar com aquilo ali da forma mais orgânica possível. O adulto insere um monte de visões. O adulto insere um monte de visões estereotipadas, né, mestre? Que perde toda a ingenuidade, né, da relação com a criança, né? Infelizmente é assim. Uma vez eu estava desenhando uma casa, fui desenhar uma casa para as minhas crianças. Eu sou péssimo de desenho. Né? Como eu falei para vocês, eu aprendi a ler e escrever muito cedo. Mas naquele sistema, né, que minha mãe fazia aqui no caderno, eu ia ali. Então, todo o meu trabalho de coordenação motora fina, de coordenação visomotora, nada disso foi estimulado. Tudo isso foi, vamos dizer, pulado. Eu desenvolvi o intelecto, consegui ler, escrever, né, mas com muita dificuldade motora, porque queimando muitas etapas. Muito bem. Quando eu fui trabalhar com criança, eu comecei a resgatar isso. Como? Né? Através do giz no chão, que é um processo que eles fazem. E eu me divertia, porque eu não tinha vivido aquilo. Né? Então eu estava realmente resgatando. Né? E aí eu lembro que um dia já no quadro, eu fui fazer um desenho, era uma casa, eu não me lembro qual era a história, tinha uma casa, e a casa eu fiz assim, né? Como se fosse parecia um caracol assim, e aí tinha também um telhado meio enrolado, outra dependência assim enrolada, e até a chaminé era meio enrolada. E as crianças estavam amarradonas até o momento que a professora falou, mas isso não é casa. Eu falei, minha casa. Então eu estou feliz, que era minha casa criativa, e a professora cortou meu barato. E aí eu falei, depois a gente fala sobre isso, que as crianças estavam amarradonas. E para as crianças, pô, vamos lá, que casa é legal, que casa é legal. Quando acabou, eu falei para ela, pô, vem cá, que as crianças saíram, eu falei, só um minutinho, eu gostaria que você me dissesse como é uma casa. Aí ela fez aquela casinha, né? Eu falei, isso também não é casa. Isso é uma representação que é a única que você tem. Eu tenho essa e mais umas 50 mil que a capoeira permite a isso, né? E aí ela ficou assim, eu falei, isso também não é casa, né? E outra coisa, eu perguntei para ela, toda casa que você já viu na vida é exatamente igual? Ela falou, não. Eu falei, pois é, eu já vi casa redonda, você nunca viu? Eu já. E aí ela ficou assim, mas para mim aquilo era muito natural. E para ela foi muito aprendizado. Uma vem de trás, vem da frente, vem do meio, vem de repente, é o outro golpe que se transforma. Muito natural. Tanto é que as crianças entenderam, né, mestre? Entraram na sua casa, né? A subjetividade, é isso aí, tá certo. Maravilha de exemplo. Para ilustrar como é que cria essas relações, né, de aprendizado, ensino, né? Hein, mestre? Nesse período de 2005 a 2010, o senhor estava fazendo muitas viagens na Europa, né? Que eu vi várias coisas acontecendo nessa época. Fala um pouco, porque como no Brasil estava havendo essa coisa da patrimonialização, reconhecimento, o ministro Gilberto Gil estava viajando, fazendo várias
várias falas nesse sentido, tanto para preservar o samba do recôncavo como a capoeira, e na Europa não foi diferente. O senhor sentiu reflexos dessas ações no Brasil e na Europa? Chegou a ter conhecimento, os capoeiristas que lá moram, a falar: ei, mestre Tony, o que está acontecendo no Brasil? Vão reconhecer a capoeira? Teve algum desses diálogos? Sabe o que acontece? Teve, sim, um primeiro momento de alegria com isso, né? Porque eu acho que todo mundo esperava um pouco, né? Que a capoeira fosse realmente reconhecida, né? Porque era um absurdo você ter a capoeira naquele número de países, com a importância que tem. Pô. Você chega na Alemanha, você chega na Espanha, tem capoeira na escola, tem capoeira na universidade. E ninguém no Brasil sequer sabe disso, né? Quem não é do meio, sequer sabe. Até quem é do meio da cultura não sabe disso. Só quem é capoeirista que sabe disso. E tudo mais. Então houve sim uma alegria nesse sentido, né? De que até que enfim, mas eu não acho que isso tenha adiantado muita coisa. Por quê, né? Eu acho que na esteira disso, né, o que precisamos agora é muito, 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 para que isso faça inclusive um efeito na Europa, nas pessoas que estão na Europa, né, é que realmente hajam ações que organizem a capoeira, né, e que deem à capoeira uma forma que, veja bem, gente, isso é super delicado de falar, porque aí muita gente pode achar que eu estou dizendo de uniformizar, não é isso, sou contra, detesto isso, né? Por isso é que eu acho que é difícil, né? Não é disso que eu estou falando. Também não estou falando nada de capoeira profissionalizar, que é uma outra coisa que está muito em voga agora aí, que eu acho também uma coisa muito delicada, muito perigosa, né? Que as pessoas falam, temos que tornar a capoeira uma profissão, a capoeira já é. Então a gente precisava primeiro ver como é que ela é, antes de querer criar uma profissão, porque ela já existe. Como é que ela está rolando? Né? A capoeira está rolando, gente. Eu sou profissional de capoeira há muito tempo. Há muito tempo, né, mestre? Pô, e tem muitas outras pessoas, muitos jovens aí que vivem de capoeira. Então, pô, se você vai profissionalizar uma coisa que já é profissional, vamos ver como. Você pode tirar o pão doce para botar o pão duro na boca da rapaziada. Então, cuidado, né, com isso tudo. Do ponto de vista mesmo lá de fora e tudo, para que as pessoas entendam melhor, quer dizer, eu acho que é mais do que necessário que existam iniciativas como essas. Porque se você não faz isso no Brasil, daqui a um bocado alguém vai fazer isso nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que, de repente, você vai encontrar coisas e coisas e coisas. Por exemplo, sobre a diáspora negra no Brasil, você vai encontrar lá na biblioteca nos Estados Unidos, que aqui não tem. Aqui não tem. Então você perde a autoria de sua própria história. Você perde essa coisa do protagonismo, né? Você se perde aí. Então, é preciso que tenha aqui, é preciso que as pessoas sejam menos ego e possam ouvir, né, o que realmente, e também separar o joio do trigo. Gente. Não é porque existe isso aqui que a gente está vivendo, né, essas plataformas todas, são instrumentos. Não quer dizer só aí que ela tem alguma coisa para dizer. A gente precisa separar. O cara fala lá, não virou cantador. Ele canta, que legal, pô. Se expresse. Mas não pode ser elevado à categoria de cantador em um segundo. Uma pessoa que não teve essa vivência. Né? Ah, ele pegou uma corda. Pô, importante dentro daquele grupo, sim. Né? Até que chame lá de mestre, mas calma. Porque senão a gente banaliza num nível. Concordo. Ah, mas todo mundo sabe, não é todo mundo que sabe, tem gente chegando agora. E quem está chegando, não sabe muitas vezes a diferença. O jovem muitas vezes está perdido aí. Então, quando essas ações, né, começarem a fazer resultado, né, quando as discussões começarem a se aprofundar e a gerar ações, é que eu acho que vai fazer uma onda que vai
bater na Europa. A gente precisa ter capoeira de valor aqui dentro do Brasil. Principalmente, né, mestre? Houve um êxodo muito grande. Eu também participei, porque eu precisava sobreviver, pô, como todo mundo precisa. Né? Então a gente foi lá e também precisava dar continuidade a um processo que era da capoeira se fazer nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Em todo lugar, Mas só que não estava acontecendo nada voltado para cá, para casa, interno, no Brasil. E quando tentava acontecer, é sempre querer formatar de um jeito só, unificar, coisa boba, que é unificar graduação. Isso é perda de tempo. Isso não interessa. O que interessa é que esse agente cultural, que é o capoeirista, o professor, que esse cara que é o responsável, que deveria ser o mantenedor desse saber, que é o mestre, realmente esteja preparado para ocupar esse espaço, ou saiba que não está, que já é bem bacana. Ó, não estou não, eu estou indo aí, mas não estou não. De verdade, não é aquela falsa humildade, né? Tem muito para aprender. Tem que saber que tem mesmo para aprender. Tem que saber que tem mesmo, né? Porque só assim que aprende. E aí a gente vai ali, e o mestre, ele tinha isso, ele te mostrava isso de uma forma muito doce, quer dizer, muito tranquila, muito natural, né? Não deixava espaço para você pensar que, ó, tá vendo aqui, ó? Aí você está precisando. Ele fazia isso muito bem, nunca te ofendia, nunca te rebaixava, muito pelo contrário, te deixava feliz de descobrir que você tinha coisas para aprender. Que maravilha, mestre. Isso é ótimo, hein? Isso é impagável, né, mestre? Hein, mestre? Legal ter essa flexão também do que estava acontecendo a nível internacional, com base na sua perspectiva, né, essa memória. Mas aí o senhor tocou em assuntos importantes também, que dentro do Brasil a gente tem que observar mais, né, a gente tem que validar mais esse discurso, criar realmente esse cenário de visibilidade, que a capoeira é muito importante para a formação do brasileiro, né, enquanto cultura, o indivíduo, né. Eu acho que os mestres têm esse papel de fundamentar isso, para que o Estado cada vez mais consiga efetivar políticas públicas, né? Mas é um processo fácil, é difícil pra caramba. Pensando assim, mestre, a gente ia avançando até 2010, 2008, 2010, eu gostaria que o senhor trouxesse memórias de viagem sua para dentro do Brasil que marcou. Eu sei que o senhor também parece que tem trabalho aqui na região norte, né? Eu gostaria que o senhor trouxesse uma fala sobre essa coisa da região norte, dentro dessa sua cosmovisão da capoeira como um todo, para aproveitar, porque eu gostaria de saber qual é a reflexão que o senhor traz para a capoeira de modo geral e se a bandeira é importante nesse processo de ensino e aprendizagem com a capoeira, seja para criança, para adulto, para jovem, enquanto mestre de capoeira que tem esse papel fundamental de levar adiante essa arte. Eu acho que eu fui claro, né? Consegui ser claro, né? A capoeira passou por períodos extremamente pobres, né? Quando todo mundo ficou tentando entrar numa forma só, né? Da forma. Muito da robotização, né? Robotização. Esse termo. É óbvio que a gente sabe que grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, principalmente, infelizmente, quer dizer, pulam muito na frente na mídia também, além de serem lugares historicamente de referência, o Rio, né, de referência artística, cultural, São Paulo, de uma referência com o trabalho, das coisas se impulsionarem, acabou que durante um determinado período, na capoeira, né, também foi assim, aquilo ficou como se fosse o exemplo que todo mundo meio que copiou. Isso. Também vejo assim. Houve uma necessidade que isso fosse feito, mas, na minha opinião, demorou e ainda está demorando para uma desconstrução disso, né? Então isso
de alguma forma, quer dizer, prejudica, porque até eu vou pegar até o Rio de Janeiro, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro. O trabalho que eu vou fazer com um grupo de crianças aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro não é o mesmo que eu posso fazer lá do subúrbio. São crianças que vivem realidades diferentes. Extremamente diferentes. Se eu não tiver essa sensibilidade, eu vou tentar encaixar. Em geral, o que acontece? Eu vou trazer a estética da Zona Sul, eu vou trazer a estética, você está entendendo? E tentar passar aquela estética. Eu acho que a capoeira, ela pecou um pouco por isso. Quer dizer, ela foi indo, e no afã de ser reconhecida, no afã de ser respeitada, ela foi copiando estéticas, foi copiando filosofias, foi copiando pedagogias alienígenas. Muitas vezes absolutamente desconectadas com o que seria a matriz, com o que seria fundamento. Nasceu, Foi importante, foi necessário, mas já passou do tempo, na minha opinião, de se fazer essa desconstrução. Já passou do tempo da gente pensar, primeiro, que cada lugar é diferente do outro. Esse regionalismo, por exemplo, eu entendo muito bem que a capoeira baiana, que aquela ideia de capoeira da Bahia, com música, com roda, foi uma ideia que prevaleceu e tinha que prevalecer. Porque ela trazia a africanidade, a negritude, ela trazia tudo que fez com que a capoeira resistisse. O que fez a capoeira resistir não foi navalha, cabeçada, briga com a polícia. O que fez ela resistir foi o sorriso, a brincadeira, a malemolência, o quebrar, né, o brincar. Foi isso que fez. O lutar, mas lutar de chavado. Samba na roda de capoeira. Pois é, mas só que ela, quando chega nos lugares, ela vai tomando outras formas. E isso foi natural e foi muito legal. No Rio ela foi tomando a forma dela, em São Paulo a forma dela, no Sul, no Recife ela foi de novo tomando a forma do Recife, que é um grande polo de capoeira, um lugar fantástico, que tem sua energia própria, com um multiculturalismo ali, coisas maravilhosas, um lugar riquíssimo, que não pode parecer com nada, porque não precisa parecer com nada. A riqueza que tem no Recife, vai parecer com o quê? Tem que parecer com o Recife, né? Assim como a Bahia, assim como cada outro lugar. Né? Então, mas não foi muito isso que aconteceu. Quer dizer, no Rio de Janeiro, o Rio pega essa matriz e cria algumas outras coisas, quer dizer, que são importantes naquele momento, como o Grupo Senzala, num determinado momento, teve uma importância brutal nesse processo, né, de sistematizar o ensino da capoeira cada vez mais, com aquele tipo de aula de tudo, mas agora, e há muito tempo, precisa já sair desse modelo. Né? Inclusive, esse modelo foi prejudicial, porque, por exemplo, o megagrupo, o grupo, a bandeira, o símbolo, ficou muito maior do que a relação com o mestre. E a relação... Nossa, você falou uma coisa incrível. Não tem, isso a gente tem visto muito agora nessa pandemia, mestre. Muito. Porque a tecnologia ela trouxe a exposição desmedida de forma impensada. Por um lado, tem um viés bom, importante, para a gente aprender novos significados, mas de outra forma também a tecnologia trouxe também outras revelações. Essa coisa de não... O mestre é complicado, né? A gente está vendo muito isso agora. Eu costumo dizer assim, sem ofensa a ninguém. Mas às vezes você chegou no Grupo Senzala e digo, olha, na verdade, eu não fui no Grupo Senzala. Eu fui procurar o mestre Peixinho. E ele estava na Travessa Sangrense. Eu sou capoeirista de mestre, eu fui buscar o mestre Peixinho, que era do Grupo Senzala. E o fato de estar no Grupo Senzala, desse grupo ter todo, foi muito importante e é muito importante para mim. Né? Eu defendo, mas eu sou um capoeirista de mestre. Antes de mais nada, eu vou defender o pensamento do meu mestre. Porque foi em cima disso que eu construí o meu pensamento. Essa é a base do meu pensamento. E o Grupo Senzala é um grupo gigantesco, onde tem vários outros pensares.
muito legais, por sinal. Uma coisa que o grupo tem de muito bacana é isso, essa possibilidade de se desconstruir. O grupo não tem medo de se desconstruir e aceitar suas falhas, suas dificuldades. O grupo tem essa grandiosidade, eu considero uma coisa bacana, grandiosa. Né? Não tem um dono só, ele bagunça, se embola, se desconstrói, se reconstrói. Isso é legal. Agora, eu estou falando assim, não adianta, quer dizer, eu lá, alguma hora, quando eu falava, quando você saiu do centro cultural, como você conseguiu? Eu falei, rapaz, o difícil para mim foi conseguir ver o meu mestre ir embora. Foi procurar meu mestre, ele não está. O resto é um símbolo. Símbolo que eu ajudei a criar. O símbolo não é o desenho, né? O símbolo, como simbologia. Eu ajudei a criar, como tantas coisas que eu criei, que eu já... esse símbolo. Eu amo, está lá no nosso chão do nosso ler. E vai estar para sempre. Mas eu não pude continuar com ele, mas por aspectos puramente administrativos. Tem nada a ver com amor naquela ideia. E não tem nada a ver, menos ainda, ou nada, com amor ao mestre Peixinho. Então, Ei, mestre, nossa história é um pouquinho parecida em relação a essa coisa do símbolo, porque essa aqui eu criei para o meu mestre. Ó. Aí. Essa aqui foi o que criei. Isso aqui é um desenho indígena dos Yanomamis, quando eles vão para guerras com outras etnias. E aqui o amarelo é a cor do lavrado no sol de meio-dia. O senhor já veio aqui em Roraima, sabe do que eu estou falando. A savana aqui, meio-dia, cria essa cor dourada do carro do capim. Birimbau do mestre Peixinho. E assim a gente vai avançando. É por aí. Agora são símbolos, né, importantes e legais que não vão substituir nunca os outros símbolos. Né? Isso. Esses sim eternos, né? Porque vão passar. Quer dizer, é claro, quando eu vejo meu filho, por exemplo, tem um banner dentro do Ilê com a foto do mestre. Né? Quando eu vejo meus filhos entrarem ali e saudarem, né, o mestre, saudar a entrada do Ilê e ir treinar mesmo sozinho na pandemia, né? Eu vejo que o principal que eu passei para eles não foi uma camiseta com isso e ler aquilo, ou meu sorvete sem nome. Nada disso interessa. O que interessa é o amor que eles construíram no coração por essa figura de seu Marcelo e pelo que ele significou e significa. E entender que uma pessoa como ele não morre. Nunca. É impossível, porque ele está em cada um de nós, que acreditamos nisso. Então, meus filhos acreditam nisso. Então, quando meus moleques fazem um movimento e tudo, eu digo, meu mestre está ali. Né? Eu estou ali, meu mestre está ali. E eles, e isso não tira deles em nada a originalidade deles, a personalidade deles. Entendeu? Não tira em nada. Isso meu mestre me ensinou e, graças a Deus, eu estou conseguindo levar à frente. Né? Por aí vamos tentando continuar. Então, nesse tempo todo, foi isso. E ainda continua essa observação dessa relação do que tem lá fora com o que tem aqui dentro. Eu acho que a gente ficou muito em cima de títulos, muitas vezes símbolos, e não estudou o que tinha que estudar. Então, quando você pega um menino lá da Dinamarca, que toca tambor pra caramba porque ele estudou, pô, cara, como é que você, que se diz, né? Estou dizendo, quem se diz e não fez isso, um representante da cultura, um agente da cultura, e não sabe? Ah, eu não sou da religião. Quem está falando de religião, rapaz? Você tem a obrigação de conhecer esses códigos, porque estão na base da tua cultura. Ou então, bicho, tira o tambor, tira o birimbau e faz campeonato. Se fizer campeonato, quem ganha são eles. Porque eles já crescem treinando dentro de ginásios maravilhosos, com toda a expressão. Quem ganha são eles. São grandes, fortes, bem alimentados pra caramba. Muitos não têm que, tá aí trabalhando pra caramba como os nossos jovens. Muitas vezes tem que estudar, trabalhar, treinar. Né? O cara pode se dar o luxo de parar um ano para treinar para ganhar um campeonato. Bota lá para ver se ele não ganha. Entendeu? Complicado, né? Mecânico, né, mestre? Fica mecânico, né? Complicado. Agora, quando você não conhece, não tem firmeza na sua cultura, o que você faz? Né?
você vai por ali fazendo por menos. Evidente, né? Vai fazendo por menos, né? Então você vai adaptar a capoeira ao europeu. Cada europeu é um diferente. Então você vai adaptar, pô, porque pô, a rapaziada aí nos Estados Unidos não compreende isso. Peraí, meu irmão. Você não fica adaptando a yoga a cada um que faz yoga. Yoga é yoga. Pronto, acabou. É caro, é coisa, você vai lá e paga e faz se quiser. E é assim que é. Não tem muito caminho para lá, caminho para cá. Então a capoeira é agora. A pessoa tem que estar firme naquilo. Quando pegar um berimbau, o cara não precisa ser o melhor tocador de berimbau do mundo. Mas ele tem que saber o que significa isso. Porque se ele próprio, que está levando a cultura dele para outro país, pô, não acredita nisso, no berimbau, nessa força, ele vai passar como isso? Ele não vai passar. Então é como que até sem berimbau mesmo. Vai falar, o próprio mestre que veio aqui, ele não tocava muito não, velho. Volta e meia ele tocava, botava um disco ali e tudo. E a gente ia treinando, o negócio é capoeira aqui, pá, não sei o quê. E aí fica faltando, fica faltando, fica faltando. Então, eu acho que o que o mestre passava era isso, a minha leitura nesse tempo foi disso, que houve um crescimento muito grande, mas muitas vezes com muito pouca profundidade, porque as pessoas não estavam preparadas para essa profundidade, né? Então, é preciso que a pessoa chegue aqui, no Brasil, e veja pessoas vivendo capoeira, respirando capoeira, samurais de capoeira. Não no sentido que o cara boa, que o cara, porra, bate em todo mundo, não. O cara fala assim, pô, é diferente quando ele joga. Por quê que é diferente? Né? Porque ele joga com toda uma corporeidade que tem a ver com isso. Ele joga com toda uma fluidez cultural, espiritual, que está ligada à capoeira. E aí o cara vem ao Brasil buscar e leva do Brasil querendo já uma outra coisa. Né? Uma outra coisa, porque vender o simples, o barato, o superficial é mole. É o que eu digo, pô, para dar curso de queixada, velho. Pô, não preciso eu ir para a Europa. Pô, já tem aluno lá que pode dar curso muito legal de queixada. O cara é bom de queixada pra caramba. Corda laranja. Entendeu? Agora, é preciso que esse mestre de capoeira, que esse agente da cultura popular, que esse representante do Brasil dessa arte tão magnífica, possa ter uma coisa a mais, um balanço a mais, um conhecimento a mais, uma percepção mais aguçada, a possibilidade de fazer essa saída e essa leitura desse fenômeno no mundo todo. É difícil agora, né? Porque agora expandiu, né? É difícil, né? Não é fácil, não. É um grande desafio. Para mim é um grande desafio. Que tenho aí mais de 50 anos de capoeira, é um grande desafio toda hora. Porque são coisas novas que estão acontecendo. Ontem ele estava fazendo um show aqui, na sala, nessa mesma sala, para o México. Inclusive o México está presente aí, mandou um abraço para o senhor. Ah, beleza. Essa é a galera, quer dizer, maravilhosa, do Longe do Mar, do Mestre Adolfo, cigano. Sim. A gente estava lá. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande do que eu vou levar, do que eu vou passar, de como eu vou tocar. O cobro dos alunos, fico com poucos alunos. Né? Eu digo, não, velho, você não vai para lá e dizer que toca berimbau tocando isso aí, não. Aí é melhor não, diga que está aprendendo, pelo amor de Deus. Mas eu tenho 20 anos de capoeira, problema é seu, velho. Tem 20 anos de capoeira. Pega esse instrumento aí, meu amigo, e vai mais. Vai mais. Está faltando. Não está legal. Não entendeu ainda. Essa aula não está legal. Está repetitiva, não está bacana. Cadê o axé? Cadê a onda? Cadê o que vai dar um diferencial? O cara fala, pô, senão não dá, pô. Não dá. Se não perde o sentido e significados importantes. Hein, mestre? Manda um abraço aí para Londres. Aí a gente falta 4 minutos para acabar esse jogo aqui, para eu chamar novamente mais 1 hora aqui. Para Londres? Para Londres. Um grande abraço para Londres, então.
Aproveitando, manda... Tem muitos amigos lá. Aproveitando, manda um abraço também para a região norte, né? Para a região da Amazônia é legal agora. Então, essa turma aí da região norte eu gosto muito, né? Que você falou até do trabalho, eu tenho sim um trabalhinho muito interessante, que eu gosto muito, em Macapá. Macapá. Um aluno meu, Corda Verde, Elcio, né, com a sua esposa Mônica, eles fazem um trabalho de grande doação, um trabalho que é o cidadão considerado, que é o nosso carro-chefe, quer dizer, temos aqui no Rio de Janeiro, quem dá aula é o Gabriel e o Thiago, e meus filhos, né, o Thiago para crianças, agora vai ter que esperar mais um pouco, e o Gabriel vai voltar agora no Ilê, essa semana, devagarinho, com a turminha dele, com todo o distanciamento, todo o cuidado que tem que ter, todas as normas para preservar a saúde das pessoas. Com esses jovens. Em Macapá tem um outro braço do cidadão considerado, com o Elcio, que atende a mais de 50 jovens. É muito legal a energia dos jovens lá, é muito bonita e tudo. Devagarinho, né? A gente está indo devagar. Eu tenho um menino lá, que é ele, que é um garoto, uma família toda muito responsável, muito bacana, que tem um grande amor pela capoeira e tudo mais. E tem no sul uma turma, lá no outro extremo. Legal, maravilha. O mestre Neném, lá da Flórida, Estados Unidos, está pedindo para mandar um abraço também. Obrigado, muito obrigado, querido. Tudo de bom. E, mestre, tem alguma poesia para a gente terminar nesses 2 minutos e chamar novamente? Alguma coisa? Não sei onde é que eu botei as coisas, deixa eu ver. Se tiver já dentro dessa experiência com as crianças, esse trabalho educacional que você está desenvolvendo, seria ótimo. Ah, pois é, depois eu vou... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar depois, porque não está aqui, rapaz, devia ter pego. Quando virar, eu pego para mostrar essa coisa. Com as crianças, a gente está fazendo uma coisa muito legal. Inclusive, daqui a um bocado, vamos disponibilizar aí. Sei como é que eu vou fazer. Estou conversando com o Paulão, como é que a gente pode fazer isso para aproveitar esse tempo que a galera está aí, fazer uma reciclagem e tudo. Vamos ver se eu consigo montar um curso, uma coisa assim, um workshop, para a galera que trabalha com crianças, tá? Estou aqui também, preciso disso, porque a minha turma é grande de criança. Eu sempre fui um pouco resistente, né? Porque meu trabalho é muito, muito, muito relacional, né? É muito olho no olho, corpo e tal. Mas não é um curso de formação, tá, gente? Eu não acredito nisso. Eu acho que aí é outra parada. É um curso de informação e que busca sensibilizar os que já trabalham ou desejam vir a trabalhar com crianças, inclusive com experiências que a gente foi obrigado a inventar aí no meio da pandemia. E a gente pode passar até alguma coisa aqui que eu acho que tem como. Não sei se tem como. No Instagram, não. Para você. No Instagram, eu acho que não, né? Dividir, não. No Zoom é que tem. A gente disponibiliza a tela e bota. Mas tudo bem. Né? É uma coisa que eu estou com vontade de fazer. Estou pensando um pouco aqui como é que eu vou formatar isso, porque queria que fosse bem bacana, prático, teórico. E aí, quando chega no prático, através dessa linguagem, tem que se preparar legal para fazer sentido. Mas para as crianças está sendo bem bacana. A gente está fazendo aqui um bocado, vamos gravar. Os meninos chegaram aí para a gente gravar aqui um bocado. Assim que terminar a segunda rodada aqui, a gente entra direto na nossa nave espacial e vai ver o que a gente vai mandar para as crianças hoje. Beleza. Aproveita, enche o copo com água aí. Vou fazer isso. Eu já vou chamar, 1 minutinho, no máximo. Vou pegar lá, deixa eu ver se eu acho, onde é que eu botei? O caderno de poesias. Solta as coisas para tudo quanto é canto. Vou procurar. Tá bom, mestrão. Eu acho, eu sou aquele desarrumado doido. Mas então eu vou sair aqui, pegar água e achar isso, tá bom? Tá bom, 1 minutinho, vamos lá. Tá bom. Aí, família Capoeira, vamos voltar aí, 1 minutinho com o mestre aí e retornamos para o segundo jogo.